Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos apresentando aí os apócrifos e pseudos epígrafos da Bíblia. Ele é da fonte editorial. Nós vemos aí que eles são divididos em volumes. Aqui está o volume número 1, o volume número 2, e o volume número 3, que é o menor. O número 3 tem aproximadamente aí 500... Deixa eu dar uma olhada aqui, ele vem num papel amarelo. 523 folhas, uma letra bem confortável de se ler, papel amarelo. O volume 2 tem aproximadamente, vamos ver aqui, 836 páginas. Isso aqui já é um calamaço também, como a gente diz, né? E o 1, tópico número 1, tem 881 páginas. Então, no volume número 1, nós temos vários textos apócrifos e pseudo-epígrafos da Bíblia. Então, resultado da tradição oral dos primeiros crentes da era cristã, os apócrifos tornaram-se importantes documentos reveladores do modo como vivia e pensava uma grande parcela da cristandade cuja voz ficou abafada pela igreja oficial. Produzidos para satisfazer as curiosidades populares a respeito da infância de Jesus e de seus pais, bem como estabelecer as raízes da nova religião. Tais escritos revelam, por um lado, as idiosincrasias do pensamento e das práticas judaicas que marcaram a origem do cristianismo, e, por outro lado, refletem a efervescente plural cultura gentílica, com a qual o cristianismo passou a lidar cotidianamente em seu processo de expansão. Muitos séculos depois, a despeito de não terem sido incluídos no cânone das escrituras cristãs, tais textos continuam despertando a curiosidade do crescente número de interessados nas coisas da religião. Todavia, o desconhecimento generalizado do conteúdo dos apócrifos tem gerado especulações que somente o exame acurado de seu real teor pode dirimir. Ao editar esses livros pela primeira vez reunidos em volume único, longe de apresentar uma nova Bíblia, então aqui eles não querem apresentar uma nova Bíblia, é somente para curiosidade. O nosso objetivo é disponibilizar as fontes primárias de um compêndio de riqueza informativa e incomensurável para a plena compreensão do cristianismo e estreitar o contato com a herança literária legada pelos movimentos populares que se mantiveram marginais no curso da história da Igreja. Então, esse livro é para quem? Principalmente para o teólogo. O teólogo é um curioso, né? Então, é para quem tem base já. Não é para um novo convertido, para você que entrou na igreja agora. Primeiro você deve ler a Bíblia. Bastante teologia, como teologias sistemáticas. Fazer um curso, no mínimo um curso básico em teologia. Você está bem estruturado para depois você ler esses livros. Não são livros proibidos, nada disso. Não vai te trazer uma coisa, ai meu Deus, né? Uma coisa totalmente que venha combater alguma doutrina da igreja. Então, simplesmente para curiosidade, a gente vai entender o que esses escritores ali, eles escreveram ali no começo ali da história. E vai entender, quando você lê, você vai entender, se você tiver essa base teológica, o porquê que eles não entraram no cânone sagrado. Então, o primeiro livro que eu já estou lendo, depois talvez eu traga aí uma resenha, eu já acabei o primeiro livro de Adão e Eva, o conflito de Adão e Eva com Satanás. Então, esse primeiro livro aqui eu já terminei de ler. Então, como eu disse, são páginas amarelas,
letras muito boas, muito confortável de se ler. Então, nesse primeiro volume, tem os seguintes livros: o primeiro livro de Adão e Eva, o segundo livro de Adão e Eva, livro dos segredos de Enoque, livro da ascensão de Isaías, conto dos patriarcas, o martírio de Isaías, Melquisedeque, narração do dilúvio da epopeia de Gilgamesh, o testamento de Abraão, a assunção de Moisés, caverna dos tesouros, livro de Enoque, testamento dos 12 patriarcas, o hino da pérola, sobre a origem do mundo, o livro dos jubileus, livro da infância do Salvador, a história de José, o carpinteiro, o evangelho árabe da infância de Jesus, insertos do evangelho armênico da infância de Jesus, José e Asenate, evangelho pseudo Mateus da infância de Jesus, evangelho pseudo de Tomé, proto-evangelho de Tiago, evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, evangelho de Nicodemos, Atos de Pilatos, descida de Cristo ao inferno, versão grega, descida de Cristo ao inferno, versão latina, evangelho de Bartolomeu, tradução da versão latina, evangelho de Pedro, evangelho segundo Tomé, o Dídimo, enxertos do Evangelho de Maria, Ágafa Extra Evangelho, o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Valentino, Ciclo de Pilatos, Julgamento e Condenação de Pilatos, A Vingança do Salvador, Declarações de José de Arimateia, aquele que reclamou o corpo do Senhor e que contém a causa dos 2 ladrões, Carta do Senhor, Discurso sobre o Domingo, Apócrifos da Assunção, Passagem da Bem-aventurada Virgem Maria, Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Tomé. Então, por que às vezes ele atrai essa curiosidade? Porque a própria Bíblia, às vezes, cita como Judas citou os apócrifos, Pedro também cita, então traz essa curiosidade. Então, para você que tem aí uma base já, que você crê, está aí uma boa pedida. E o segundo apócrifos, a gente vê a quantidade de livros apócrifos. Talvez você não saiba, achava que era 1 ou 2 ou 10 livros apócrifos, mas tem muita coisa, e também tem muito livro aqui que é história, né? Macabeus e outros livros aqui, que são livros de história também, é muito importante a gente saber. Né? Então, no 2 aqui, ó, tem o livro de Adão, mais um livro de Adão, nesse primeiro ali já tinha 2, seleções do livro de Moisés, palavra e revelações de Esdras, a carta de Aristeia, documentos de Damasco, 1 Esdras, 4 Esdras, 3 Macabeus, 4 Macabeus, Atos 29, 3 Coríntios, os Atos e Martírios de São Mateus, o apóstolo. Nós sabemos que Coríntios tem 2 cartas que não estão na Bíblia, perdidas. Os Atos de André e Matias, os Atos de João, os Atos de Paulo e Tecla, a consumação do apóstolo Tomé, os Atos de Barnabé, Atos de Pedro e André, Atos de Tomé, vida e conduta das santas mulheres Xantippe, Polixena e Rebeca, Atos de André, Atos do santo apóstolo e evangelista João, Atos dos apóstolos Pedro e Paulo, prece de Azarias, a prece do apóstolo Paulo, o livro de João o evangelista, o ensino de Tadeu o apóstolo, o livro de Tomé o contendor, Epístola dos Apóstolos, Epístola aos Laodicenses, Carta de Pedro a Filipe, o Apócrifo de Tiago, o Apócrifo de João, a Epístola de Barnabé, o Evangelho Secreto de Marcos, o Martírio de Mateus, a Revelação de São Judas, o Teólogo, Apocalipse de Paulo e a Vingança do Salvador. E o volume 3,
o menorzinho tem. Parte 1, textos judaicos e pseudo-epígrafos. Livro de Jazar, Odes de Salomão, Evangelhos, Evangelhos perdidos segundo Pedro, Evangelho do Nascimento de Maria. A parte 3, epístolas, as epístolas entre Paulo e o apóstolo e Sêneca, primeira epístola de Clemente aos Coríntios, segunda epístola de Clemente aos Coríntios, esse era um bispo, um dos primeiros bispos da igreja, epístola de Inácio, também outro bispo, aos Efésios, epístola de Inácio aos Magnésios, epístola de Inácio a Trales, epístola de Inácio aos Romanos, epístola de Inácio aos Filadelfianos, epístola de Inácio a Esmirna, epístola de Inácio a Policarpo, epístola de Policarpo aos Filipenses, escritos apócrifos cristãos, o primeiro livro do pastor de Hermas, Visões, o segundo livro do pastor de Hermas, Mandamentos, o terceiro livro do pastor de Hermas, Metáforas. Então, irmãos, estamos aqui com os apócrifos, volume 1, 2 e 3, e os pseudo-epígrafos da Bíblia. Então, como eu já disse aqui, eu recomendo para você que tenha já uma base teológica, e é muito bom a gente ter esses livros para o nosso conhecimento, ter na nossa biblioteca. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Na descrição do vídeo eu vou deixar aí cursos teológicos de bacharel, curso para você ser um professor de escola dominical. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo e que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.